Oi pessoal, Shima na mão, aqui é a Teacher Stella e hoje eu resolvi fazer um vídeo totalmente diferente. Não tem pauta, não tem tópico, na verdade tem o tópico sim, né? Mas não tem nada escrito. Eu resolvi fazer um chiminha e sentar aqui e papear um pouco com vocês sobre aprender inglês. Eu sei que esse canal ele é dedicado a aprender inglês, então eu trago dicas, tem muito vídeo legal ainda que eu preciso editar para trazer para vocês lá do intercâmbio também, que a gente esteve em Londres. Mas estar em Londres me trouxe uma oportunidade de falar sobre não desista de estudar inglês. Para quem acompanhou nas nossas redes sociais, lá no Insta da escola, no dia 22 de março eu fiz uma live muito especial. Essa live especial, ela marcava não só o intercâmbio, que é muito especial, é o segundo intercâmbio que a escola faz, mas principalmente porque nesse intercâmbio eu tinha os dois dos mais antigos alunos da minha escola, alunos que estavam comigo desde 2018, desde 2019, e eles embarcaram comigo nessa aventura aí para aprimorar ainda mais a língua inglesa. Mas também teve um quesinho a mais de especial, porque eu estive, né, voltando para a cidade onde eu fiz o meu primeiro intercâmbio, onde foi a primeira experiência internacional, para a mesma escola onde eu estudei há 12 anos atrás, quando eu fiz esse primeiro intercâmbio. Então, de modo geral, estar em Londres me trouxe umas lembranças incríveis e maravilhosas que eu decidi vir compartilhar com vocês, porque tudo isso faz parte da minha trajetória, do meu aprendizado, e assim como você encontra algumas dificuldades no seu aprendizado, tu pode ter certeza que eu também encontrei e encontro, né? Ainda encontro, afinal, somos todos, né? Sempre seremos, somos todos alunos, não é porque a gente é professor ou porque a gente se forma que a gente não tem mais nada a aprender, muito pelo contrário, a gente tem muito ainda a aprender. E as minhas viagens, os meus intercâmbios como professora é justamente para isso, para aprender o que lá fora o pessoal está ensinando, como eles estão ensinando, aprender formas diferentes, aprender coisas diferentes, vocabulário, aprender muito sobre a cultura para poder trazer para a sala de aula. Mas vamos lá. Em 2012, quando eu resolvi fazer o meu primeiro intercâmbio, eu estava estudando há um ano, né? Em 2011, eu ganhei o curso de inglês dos meus pais, eu me matriculei na escola de inglês e estudei durante 2011, um ano inteiro, no nível super básico do básico, né? Nessa época eu já fazia faculdade, eu trabalhava também, então o tempo que eu tinha para estudar era depois que eu voltava da faculdade, ou muitas vezes durante o expediente, se eu tinha uma folguinha, eu estava ali estudando um pouco também, mas normalmente era depois da faculdade, quando não tinha algum trabalho para fazer. Então, nesse um ano, né, o nosso primeiro ano, foi um ano bem puxado, mas foi muito gratificante pelo aprendizado todo que eu tive. Na época, eu fazia administração. Então, deixa eu dar uma bicada antes que tranca minha cuia aqui, né? Tarde demais, já tranquei. Na época, eu cursava administração de empresas. Então, o meu intuito ao fazer inglês, né, primeiro, o meu intuito ao estudar administração era para conseguir alguma vaga de trainee, uma vaga em alguma multinacional. E aí veio a ideia de eu fazer inglês. Sempre tive um gosto muito positivo pelo inglês, sempre gostei. Vendo aqui as minhas grades curriculares da escola, eu vi que na quinta série eu tive meu primeiro contato com o inglês, depois foi até o ensino médio. E desde aquela época, pelas minhas notas e pelo pouco que eu lembro, eu sempre fui uma boa aluna. As notas estão aqui para não mentir, né? Então, baseado nisso, eu sempre quis estudar, aprender um pouco mais de inglês. Então, meu contato era com música, meu contato era com alguma coisa escrita, né? Era básico. Na época, eu não lembro quando foi que a internet veio lá para dentro da minha casa mesmo, a internet de escada, então a gente podia usar muito pouco dela por conta dos gastos, né? Mas quando eu podia, eu entrava em algum site que tinha algo em inglês, assim, não que eu me debruçasse sobre isso para estudar, mas sempre tinha o contato com o idioma, e essa é a parte que faz toda a diferença, você ter o contato com o idioma, né? E aí, com tudo isso, eu pedi então que os meus pais pudessem me presentear então com o curso de inglês. Então eu já fazia administração,
E daí optei pelo curso de inglês para que eu pudesse juntar esses dois aqui e futuramente, né, após a minha formatura, conseguir uma vaga de emprego, né, na área que eu gostaria de trabalhar, que era com comércio exterior, né, ou alguma vaga que depois eu me descobri com recrutamento e seleção, capacitação, então dentro dessa área. Em 2011, então, que foi meu primeiro ano de curso de inglês, eu decidi então que eu queria fazer um intercâmbio. Tudo isso porque eu tinha um foco, eu tinha uma meta. Então, essa é a parte principal. A gente tem que ter um foco, a gente tem que ter uma meta para o que a gente quer estudar, para o que a gente vai fazer em tudo na nossa vida. Por quê? Porque isso te dá mais ânimo para estudar. Isso te dá mais prazer para estudar. Porque senão tá aquela coisa, tô estudando só por estudar. Não, tô estudando por quê? Eu quero uma vaga numa empresa multinacional. Estou estudando por quê? Porque eu quero uma vaga no comércio exterior, eu quero, né, uma oportunidade de trabalhar fora do país. Tá, o que eu preciso? Inglês. Né? Então, a partir desse momento que eu tinha essa meta, eu botava toda a minha vontade, assim, me debruçava sobre os estudos, né? Me debruçava sobre os livros, sobre qualquer conteúdo que vinha a ser dado, né? Emitido, lido em inglês. E aí, acho que foi outubro ou agosto de 2011, eu decidi que eu queria fazer o intercâmbio. E aí convidei uma amiga minha e a gente decidiu, então, beleza, a gente vai para Londres, né? A gente vai ficar 4 semanas. E aí a gente vai estudar na Malvern House, que foi a escola que a gente escolheu para estudar. Então, o que eu quero mostrar em primeiro ponto para vocês? Hoje, 12 anos depois, há 9 anos eu sou professora de inglês, alcancei já o meu nível C1 indo para o C2, ou seja, é o avançado indo para proficiente. São 12 anos de trajetória, né, que me deram esse resultado que eu tenho hoje, mas nunca foi assim. O meu primeiro ano, por mais que eu tenha dito que foi um ano de muito sucesso no inglês, onde eu cresci muito no idioma, mas era coisa para mim, né? Eu cresci muito para mim, para eu poder responder, para eu poder fazer as coisas, mas não no meu speaking. Então, o falar inglês sempre foi uma pedra no meu calçado, vamos dizer assim, porque eu sempre tinha meio que vergonha, meio que receio. E eu te digo que mesmo depois que eu virei professora, fora da sala de aula, eu quase nunca falava, porque eu tinha medo. Tinha medo de me expressar errado, de falar errado, do que os outros vão pensar. E isso, eu digo para ti, se você tem esse pensamento, só pare. Só pare. Porque eu trago algo que o meu professor esse ano no intercâmbio disse, né? Que muitas vezes nós, estrangeiros, a gente fala muito melhor o inglês do que eles que são nativos. Porque a gente aprende o inglês gramatical, vamos dizer assim. Nem todas as escolas ensinam, eu sou feliz em dizer que eu ensino. Esse é um diferencial que a Livremente tem, que eu tenho como professora. Mas a gente aprende muito a parte gramatical. Então, por esse motivo, nós estrangeiros acabamos falando muito melhor o inglês, vamos dizer assim, né? Utilizar as palavras, a forma, do que o próprio nativo. E antes que você diga, isso é bobagem, pensa no português. Vamos pensar, eu sempre trago esse exemplo. Pensa no português. Nós, brasileiros, a gente fala um português extremamente informal. A gente não utiliza, né, a formalidade que o idioma traz. Aqui, dou exemplo claro, a gente, né, o correto seria nós não utilizamos, a gente não usa, né? Então isso acontece no inglês também. Quando algum estrangeiro vem aprender a língua portuguesa, né, o nosso português aqui do Brasil, ele vai aprender de uma forma correta, uma forma formal, gramatical. Então ele vai falar, né, o inglês dele do aprendizado muito melhor que nós, porque ele vai falar corretamente. Enquanto a gente tem o nosso spoken português, vamos botar assim, né? Assim como tem o spoken English, a gente também tem o português falado. E tem o inglês falado, que é aquele inglês do tete a tete, do dia a dia, que a gente precisa. Então, essa diferenciação é muito grande. E aí, eu me perdi agora no que eu queria falar? Sim. E aí, a gente decidiu fazer o intercâmbio. E quando a gente decidiu fazer o intercâmbio e a gente viajou, a minha amiga já estava um ano mais avançada no curso de inglês do que eu. E aí eu disse, amiga, tu vai, se precisar falar alguma coisa de imigração, tu fala e eu só vou ouvir e se precisar, se eu entender, vou alcançar a documentação que preciso, mas eu não sei o que falar, não vou saber responder. E de fato foi isso que aconteceu, a gente chegou na imigração, eu com toda a pastinha, nervosa, assim,
porque assisti muitos vídeos que o pessoal podia, né, negar a entrada no país e tudo mais, então estava extremamente nervosa com tudo na ponta da língua, não, né, do papel ali, tudo organizadinho. E aí ele foi perguntando, eu respondia quando ele se dirigia para mim, algo que eu conseguia entender e responder, mas deixei ela responder tudo. E no final ele olhou para mim, depois de conversar, já tinha, né, antes de carimbar o passaporte, ele olhou para mim, and you? Eu só olhei para ele e disse assim, can be. Can be significa pode ser, tá, mas pode ser o quê? Não faço ideia, porque eu não entendi o que ele falou. Então, na época que eu fui viajar, por mais que eu tenha me dedicado muito durante aquele ano de 2011, né, desde que eu comecei os estudos, eu ainda era extremamente crua. Entendia algumas coisas, mas eu não falava. Mas eu não falava por medo de falar. Esse era o meu problema. E aí, todos demos, né, risada, todos rimos naquele momento. Ele carimbou os passaportes e a gente entrou. E aí, o que eu quero te falar? Nessas 4 semanas em que eu estive no intercâmbio, eu entrei sim no nível básico, a minha colega foi para o nível intermediário já, né? Mas eu entrei numa turma básica, o A2. A gente tem os níveis do inglês, então tem A1, A2, B1, B2, C1, C2, né? Então, A1, A2 é o Beginner Elementary, então são os 2 anos iniciais. O B1, B2 já é o Intermediate e o Upper Intermediate, então já é mais avançado, tu já se vira assim no inglês. E o C1, C2, então é avançado e proficiente. Eu entrei no A2, eu fazia o A1, entrei no A2. A minha amiga já entrou no B1, que é o intermediário. E nessas 4 semanas de aula, participei de todas, né? Não faltamos nenhuma aula. E foi muito bacana, porque aí a gente consegue desenvolver. Ali não tem medo, aí tem medo de falar, cara, ou tu fala, porque em qualquer lugar que tu vai ser atendido em inglês, qualquer TV que tu ligar vai estar em inglês, o rádio vai estar em inglês, cinema vai estar em inglês, ruas, qualquer coisa, tu vai conversar com as pessoas é em inglês, então tu vai no mercado, tá tudo em inglês, tu não tem, né, tipo, ou tu fala. E aí isso foi um momento muito bacana, porque a gente se forçava a falar e isso melhorou muito o meu aprendizado. Esse vídeo eu só vou falar dessa primeira experiência aí para trazer um antes e depois para vocês. Então, assim, são 4 semanas que a gente se doa. E eu sei que uma coisa que eu fiz no meu intercâmbio, o meu primeiro intercâmbio, que eu não fiz nos demais e não farei nos demais que eu fizer, é ter envolvimento com muito brasileiro. Um erro crucial que a gente comete, não que você não pode ser amiga ao sair, jamais, não é isso que eu tô falando. Mas o que acontece? Quando a gente sai com brasileiros, a gente só fala em português. Então eu vou dizer assim que a dor maior que eu tive no meu intercâmbio, nesse primeiro intercâmbio, foi de ter feito amizade com brasileiros, ter saído apenas com brasileiros e conversado em português. Porque para o meu inglês não agregou em nada. Né? Agregava quando a gente saía sozinha, quando a gente ia visitar algum ponto turístico que precisava conversar. Mas entre eu e ela era em português. Entre o grupo, tinha um outro brasileiro que morava na nossa casa, nós sentava para falar em português. Tinha 2 chineses, eu tive acho que 1 ou 2 vezes interação com os chineses. Os donos da casa, que nós ficamos em host family, o marido trabalhava, então eu via ele muito pouco. A mulher ficava em casa. Então, quando eu podia, eu optava por ficar em casa para conversar com ela. Então, isso também foi uma coisa muito legal, que por mais que o meu inglês não fosse um inglês desenvolvido, mas ela conseguia me entender, porque a gente usa muito vocabulário simples, ela também entendia e usava vocabulário simples, a gente usava mímica, também isso funciona, palavras soltas, e assim a gente vai se comunicando. Porque aprender uma nova língua é justamente isso, é você aprender a se comunicar. Assim como no português, quando a gente nasce, a gente vai se desenvolvendo, vai aprendendo a falar palavras, são palavras soltas. Né? A gente não forma frases corretas, a gente vai falando devagarinho até que a gente aprende, pega o sentido, né? E mete ficha no português. O inglês é a mesma coisa. Então, todas essas experiências que eu tive de ter contato com pessoas que falam inglês, não necessariamente nativos, afinal, na escola a gente tinha pessoas que vinham do mundo inteiro. Todas essas oportunidades me fizeram crescer no meu idioma. Por isso que eu levo muito na minha vida e levo para dentro da sala de aula para os meus alunos também, para que tenham contato com o idioma. Assistam vídeos, entrevistas, se possível, na internet façam amizade com alguém. Hoje a gente tem alguns programas muito legais aí para você conversar, trocar ideia.
Então, essas, né, essas opções que a gente tem, eles ajudam a desenvolver muito o teu inglês. E foi o que aconteceu comigo. No final das 4 semanas, eu posso dizer que eu voltei para o Brasil com uma comunicação um pouquinho mais aprimorada, mas principalmente o meu ouvido. Nossa, esse foi fantástico. Esse teve uma mudança gigantesca. Eu lembro que no mesmo dia que eu cheguei, foi colocado, acho que na TV, não sei, uma música dos Beatles. Não foi intencional nem nada, simplesmente foi colocada. E como ela é uma música, era uma música devagarinho, uma música mais lenta, né? Então é mais fácil de entender. Então, para você que está aprendendo inglês, está ali iniciando os estudos, procure ouvir músicas com um ritmo mais lento, com uma pronúncia, né? Um canto mais lento. Isso tudo ajuda você também a praticar o teu ouvido, aprender vocabulário, né? E cantar junto para desenvolver a tua fala. Isso também é muito importante. E eu lembro que quando foi colocada essa música, eu parei assim, porque me chamou a atenção, porque a música estava tocando e de repente eu comecei a chorar. Porque eu consegui entender o que estava escrito, né? O que estava sendo cantado. Então, para mim, isso foi um desenvolvimento fantástico. Fantástico, que eu não tinha percebido. Afinal, isso já acontecia no intercâmbio. Só eu não tinha me dado conta. E aí, quando eu voltei para casa, que aí tava essa música tocando, e do nada eu parei realmente, poxa, mas eu tô entendendo? Assim, meu Deus, eu tô entendendo o que a música tá cantando, né? O que o cantor tá aí, tá dizendo na música. E eu comecei a chorar, porque eu fiquei muito emocionada, assim. Então, esse foi um fruto muito bom que veio. E aí, até eu trouxe aqui para vocês, né, para compartilhar com vocês, que esse caderninho, né, esse diário do progresso dentro do idioma, eu ganhei também lá no intercâmbio, né? Aí a professora acabava colocando algumas anotações sobre como era o meu desenvolvimento. E aqui ela dizia assim que a minha gramática, o meu ouvido e a minha dedicação eram os meus pontos fortes no inglês. E aí algumas áreas, né, que ela colocou que precisavam um pouquinho de atenção, que era melhorar o vocabulário, né? Como que eu poderia melhorar? E ela me dá dicas. Leitura de jornais, sublinhar ou circular palavras que eu não conhecia para buscar, né, o sentido delas depois, procurar num dicionário. Então, desde aquela época, pela entrega, né, pelo desenvolvimento durante o curso de inglês, estudar fora da sala de aula, lá no intercâmbio, tudo isso acabou aprimorando o meu idioma. E aí, quando eu terminei esse intercâmbio, eu saí com o meu certificado. E esse aqui é o certificado A2. Então, eu já estava no nível A2, que era o último nível do iniciante. Só tem 2, né? No caso, estava no segundo nível do iniciante. Então, isso foi muito bacana, né? E para você que não faz ideia de como era o meu inglês, eu vou deixar um videozinho para vocês aqui se deliciarem. Eu fico muito emocionada com esse vídeo porque mostra o início de tudo, né? Mostra o início de algo que eu não fazia ideia de que ia acontecer, que é me tornar professora também e estar fluente no idioma 12 anos depois, entrando na proficiência. Então, vou deixar o videozinho aqui para vocês curtirem um pouquinho. Hello, family. Hi. Hello. Good morning. Good morning. Here now it's 11:05, and Fofa and I show to you our family, the Piccadilly Circle. Yes? Yeah. Yes. The place where Fofa and I study. There is a arrow, space, and many places beautiful here. Oh, cross. Yes. Let's show our. This is arrow, safe. I don't know what pronunciation. No problem. And this is our school. And the famous prédio in the London. Very, very beautiful. There are museums
is a museum. There are many Fofa? tourists here. Hi. Hello. And hello family, I love you so much. I miss you. Very cool today. It's very, very cool. Have some. Have some, but very, very cool. Yeah. Very, very windy. E então é isso. Se tu acha, né, ou se tu tá pensando em desistir porque você não tá conseguindo aprender, lembra do vídeo da Teacher Stella. Lembra do vídeo e persiste. Aprender uma nova língua é algo que é fora da nossa rotina, fora da nossa vida. A gente precisa incluir ela no nosso dia a dia. Ela precisa se tornar um hábito, né? Aprender uma nova língua precisa se tornar um hábito. Leitura diária, ouvir música, ler, já falei, leitura, ouvir, falar, escrever, por pouco que seja, tudo isso faz a diferença na tua vida. E se por um acaso tu quiser ajuda, segue a gente nas redes sociais. Todo dia lá no TikTok, no Insta, né? Eu tento trazer aqui uma vez por mês, pelo menos, algum vídeo para te ajudar realmente a te incentivar a continuar os teus estudos. Se tu precisar de ajuda, conta com a Teacher Stella, conta com a Livremente, que a gente está aqui para te ajudar também. Beleza? Então fica aqui o meu abraço e a torcida para que você consiga alcançar os teus objetivos e que o inglês seja um baita parceiro. Beleza? Fui! Bye!